Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos aula de filosofia e vamos terminar aí os conceitos propostos por Nietzsche. Bom, turma, como eu já falei para vocês em aulas anteriores, Nietzsche ele é um filósofo muito controverso, ele é contraditório a todas as questões a qual nós estamos acostumados, questões de valores, questões socioculturais e principalmente dogmas religiosos. Então, para entender esse filósofo, nós temos que ter uma visão muito abstrata da sociedade, muito contraditória a tudo aquilo que nós acreditamos até então. Bom, turma, na visão de Nietzsche, né, dando sequência aí, o cristianismo, que a gente já sabe que é uma religião de base fundamental, que é uma religião desenvolvida e pregada pela sociedade, né, aí difundida, exercida pela sociedade ao longo dos milênios, nós sabemos que essa religião tem uma base fundamental e, segundo Nietzsche, ela era a maior desgraça da humanidade porque, segundo ele, deixava de lado o corpo do ser humano, algo que não ocorria, nós já sabemos que não ocorria. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de niilismo, associado ao nome, né, do seu filósofo, no caso Nietzsche, era um conceito que faz uma dicotomia, rompe com os valores propostos pela sociedade até então, criando aqui algo novo, um segmento novo, algo que ainda não existia, e o fato do ser humano evoluir-se a partir de si próprio sem valores religiosos. Bom, dentro do conceito de niilismo, nós vamos ter dois tipos: o niilismo passivo e o niilismo ativo. O niilismo passivo, gente, como o próprio nome diz, é aquele que carrega valores sem romper com ele, mas a partir do niilismo ativo, nós vamos ver o rompimento de alguns valores impostos até então, bem como o rompimento com estes valores, bem como um período de mudança, de concepção aos novos valores, que era justamente aquilo que Nietzsche propunha a partir da filosofia objetiva. Bom, turma, essa visão aí da origem dos valores, né, ligada aí à questão da moral do escravo, seria o seguinte: o ser humano teria se tornado um escravo dos valores religiosos, dos dogmas e das doutrinas religiosas, e ele carregaria dentro de si esses valores na condição de realmente escravos. Bom, turma, dentro desse conceito aí de filosofia do martelo, nós vamos ver surgir aí a filosofia objetiva proposta por Nietzsche. Então, diante da dicotomia dos valores, diante da separação dos valores, Nietzsche propunha no seu trabalho, ele criticava os valores tradicionais, para ele o ser humano se tornava pior ao invés de melhorar, e ele queria uma filosofia que libertasse o ser humano de tudo isso para torná-lo um ser humano melhor, mais evoluído. Bom, falando um pouquinho aí desse eterno retorno, envolvendo aí a morte de Deus, né? Como ele nega qualquer concepção dualista da realidade, é, o ser humano, para ele,
só estaria liberto deste espaço terreno, segundo ele, né? A vida só ia se consumar quando ele já tivesse passado pelo processo de metamorfose e tivesse evoluído a partir de uma nova filosofia, a partir de uma nova concepção de vida. Bom, turma, aqui ele faz uma aspiração àquela questão da morte de Deus, né, que vocês têm na apostila, e ele fala justamente que mesmo Deus estando morto, o que aconteceria? Que as pessoas ainda ficariam ali cultuando e mostrando a sua sombra, o que na realidade não é uma sombra e sim uma existência. Viram aí, gente, como ele é abstrato aos valores tradicionais, como ele é contraditório a tudo aquilo proposto pelos valores tradicionais, pela passagem de tudo isso ao longo das gerações e da existência humana, então ele vai se contradizendo o tempo todo. Bom, aqui a gente vê uma questão muito importante, que é a questão das metamorfoses do espírito. Segundo Nietzsche, e aí ele vai associar a 3 esferas diferentes, o ser humano seria como um camelo que carrega nas costas, certo? O peso dos valores e morais cristãs. Posteriormente, ele passaria a ser um leão no processo de metamorfose, ele iria romper com todos esses valores e, a partir desse rompimento, ele se tornaria uma criança para reaprender uma nova filosofia, para se tornar algo novo. Esse seria o processo de metamorfose proposto por Nietzsche. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande no coração de cada um e até a próxima aula.